Bem, pelas novidades que teve na Marvel, né? Teve a live, né? Você viu a live, né, hoje? Eu vi a live, sim. Teve a live, né? Que anunciando. Foi anunciando as cadeiras, né? Com os heróis. Aí. O nome deles atrás, né? É. Bem representado e tal. Bem interessante. Aí começamos com quem? Com o Thor. O nome dele, né? Chris Hampton. Chris Hampton. Alguma coisa assim. É o Thor, né? Isso, exatamente, o Thor. Cara, muito legal. Eu também gostei bastante da escolha. Aí eu fico pensando assim, o Thor, mas eles vão pegar o Thor, o último Thor que teve lá em Thor, Amor e o Trovão, ou vai ser outra versão do Thor? Pronto, exatamente. Eu acho que isso era um fato bom a comentar, que o Thor do Thor, Amor e Trovão não foi tão bem representado. Foi um filme um pouco mais comédia do que um filme mais cara da Marvel, entendeu? Foi um pouco muito piada, algumas cenas um pouco mais estranhas, diferentes. Foi mais ou menos o filme Thor, Amor e Trovão. Não é tão mas ruim. Apesar da não é tão ruim o filme, mas tem aquele a momento... escolha do personagem, sim, o Thor é sim pra estar no próximo filme. É uma boa escolha também, já que ele parece que se tornou o protagonista da Marvel, né? Um certo protagonista. Já que ele tem mais filmes. O histórico do cara também é muito foda, então não tem o que discutir, né? Muito bom. Tem que estar lá no meio, ele tem que estar assim, tá certo. Aí quem... vamos, né? Continuar assim. Aí quem seria o próximo? Seria a Vanessa Kirby como Sue Storm. Que é a irmã do Tony Storm. Ela é a Mulher Invisível. A Mulher Invisível. Nesse novo universo, né? Nesse reboot, né? Que vai ser do novo Quarteto Fantástico, no caso. Aí depois dela aqui tem Bom, cara, a Sue Storm eu achei estranho. Eu nunca tinha visto essa mistura, né? Eu assisti bem o Quarteto Fantástico. O de 2005 Isso, ou o de 2005. Aquele mas eu não vi o novo Quarteto Fantástico, então eu não sei como tá alguns personagens. Pode ser que seja uma coisa legal, mas isso vai ficar para ser descoberto no momento do filme. No filme a gente vai ver se vai ser bom, né, a personagem, ou se vai ser algo... O Anthony Mack agora como o novo Capitão América. O Sam Wilson, né? Isso, Sam Wilson. Literalmente, assim, como capitão, eu realmente não gostei dele como Capitão América. É duvidoso. Mas como Falcão, o trabalho dele é muito bom. O personagem Falcão foi muito bom. Ele foi um excelente ator com o personagem, mas... Combinou com ele também. Isso, mas como Capitão América, ele não convenceu muito bem. Falta um pouco, entendeu? Para Capitão América a gente poderia ter outras opções, né, também? Sim, com certeza, vários outros. Mas... Para deixar lá a representatividade, né? Isso. Quem você escolheria lá no seu caso? Cara... Para ser, no caso, um negro, né? Para representar, né? Aqui tem que se representar. No momento, eu tô sem nenhuma opção. Eu acho que ele foi o que aconteceu com a Marvel também. Ela ficou sem tanta opção de um ator para selecionar para ser o Capitão América negro, não é? Poderia ser aquele lá do Círculo de Fogo, né? O Pacífico, o Ibris, alguma coisa, eu sempre esqueço o nome dele. Talvez eu bote a imagem dele no vídeo. Ou, quem sabe, um Kevin Hart da vida. O Kevin Hart, seria muito louco, né? O Kevin Hart como Capitão América seria bem... Ele é bem carismático. Bem carismático, sim, seria legal sim. Com a voz dele também, aquela voz que a gente conhece. Ou, quem sabe, algo mais ousado e excêntrico como o Jamie Foxx. Seria muito louco. Seria bem louco mesmo. Que traga algo mais, um peso mais emocional. Dá uma pressão emocional mais na galera no filme, entendeu? Seria mais legal, pesado. Sim. Seria ou assim, se quisessem algo de mais, que fosse focado 100% em ação, na minha escolha, eu acho que seria o Will Smith em ação. Em cenas de ação. O Will Smith, eu acho que ele já não dava tanto pro papel Capitão América. Acho que eu tenho uma foto dele aí. Eu acho que o Sam continuaria com o Sam, no caso o Anthony ainda. Preferia mais do que o Will Smith. Bem, já tá feita a escolha. Aí depois, quem temos mais aí na lista? Temos o Sebastian como Bucky Barnes. O Bucky. Que é o Soldado Invernal. O tão conhecido Soldado Invernal. Ele também estava sendo cogitado para ser o Capitão América, mas aí é para outro assunto, né? A pontuação aí não seria a questão
de ele ser o Capitão América, ele teria total potencial de ser o Capitão América. Só que o problema é que ele poderia ser corrompido também. Entendeu? Essa era a lógica. Eu esperava mais do Buck desde o Capitão América. Eu acho que ele teve muito pouco nos filmes da Marvel. A Marvel não usou muito o Buck. Poderia ser muito mais usado. Literalmente. Do lado do Capitão, ele foi usado muitas vezes contra o Capitão. Ele poderia ser usado mais do lado do Capitão, como foi na Guerra Civil. Acho que a única vez que a gente viu ele jogando assim, mais do lado do Capitão, foi lá no filme do próprio Capitão América. No próprio Capitão América. Primeiro filme, né, se não me engano. Que foi o filme que ele morreu, não é? Abre aspas, né? Morreu, né? Porque depois ele aparece. Depois ele aparece de novo. Depois temos quem? O Homem... a Pantera Negra, Letícia. A Letícia... Letícia, né? Isso. Pantera Negra. Ela é a filha do Pantera Negra, não? Ela é irmã. No filme, ela é irmã do Pantera Negra. Interessante. Do antigo, né? O nosso falecido. Infelizmente, ele faleceu, infelizmente. Se ele tivesse vivo, né? Gostei sim da escolha. O Pantera Negra tinha que estar representado no filme da Marvel muito bem, que não apareceu logo após a morte dele, teve o filme, e depois ele não apareceu de novo, né? Foi muito bem representado, ela representa assim muito bem o papel. Se bem que a gente vai ter um novo Pantera Negra do multiverso. Só que vai entrar também no filme? Não, nesse não, nesse não, mas ele vai... Foi vazado que vai ter um novo Pantera Negra, mas do multiverso. Não vai ser o do nosso porque o nosso morreu, infelizmente. Go up, bora lá. Bom, o Agente Americano, eu acho que ele merecia sim tá nesse filme, porque ele foi escolhido muitas vezes para ser, né, o Capitão América, cogitado como o novo Capitão América, mas não acabou pegando o papel, né? Agora vamos ver, né, o que ele pode fazer nesse filme. Dependendo do que acontecer nesse, pode ser que ele ganhe uma... No final a gente né? Vamos teorizar, né, sobre o que vai acontecer no filme. Com o Agente Americano, né? Depois temos o Namor. Vilão da Pantera Negra. Então ele apareceu no Pantera Negra 1 ou não? Ou foi só no 2 mesmo? Não, ele foi só agora no último lançado, Wakanda Forever. Tá certo. Ele foi o vilão do filme e eu acredito que ele consegue dar mais trabalho. Se bem que em algumas HQs ele não é o vilão, né? Ele é só um personagem que tá na dele, né? Não, mas então bora ver como é que ele eu não entendi como foi que a Marvel fez nas HQs, algumas HQs, que ele não foi vilão e no filme ele acabou se tornando o vilão principal, porque realmente foi ele quem representou como vilão, foi ele mesmo. Se bem que depende da motivação, né, do personagem também, que pra ele pode ser o herói, mas pros outros pode ser o vilão, né? Em alguns casos. Sempre toda a história tem os dois lados, né? Em alguns então casos, é bom ouvir os dois lados, né? Em alguns casos. Eu acho que nesse agora ele vem como vilão novamente. Vamos ver, né? Pra descontar o que foi feito no último, né? O Coisa desse novo filme do Quarteto Fantástico, o reboot, né? É o novo Coisa. Não, infelizmente não é o de 2005, né? Mas vamos ver, né? Se vai ser bom também. Eu não tô gostando dessa mistura. Tá bem variado, mistura aqui daqui a pouco vai aparecer um X-Men aqui, né? Uns X-Men. Eu acho que vai mesmo. Vai ser um multiverso meio louco aí, uma mistura do multiverso. Vamos como é que vai ser isso, né? Eu quero ver como é que vai ser isso, não vou cogitar nada ainda. Esse Coisa é novo, então não tem muito que a gente comentar, infelizmente. Não foi tão visto, né? Vamos agora... Simu Liu, Shang-Chi, né? Isso. Ele tava lá no filme Shang-Chi, além dos 10 Anéis, se não me engano. É um herói que usa magia, além do Doutor Estranho e outros, né? Pois é, só é um pouco diferente as magias, mas sim, é um dos únicos que também usa magia ainda na Marvel. Bem diferentão. Eu acho bem diferentão a Marvel. Apesar de eu estar sentindo bastante falta de magia nesse filme, né? Não vi o Feiticeiro Escarlate, que deveria ter voltado. Sim. O Doutor Estranho também dessa vez não voltou. Não apareceu ele na lista ainda, mas pode ser que ele pode aparecer no filme, né? Já que seja pouquinho a mais apareça. É porque aqui nessa lista só tá os confirmados da Marvel. Esses são só os confirmados, não é? Imagina os que estão de surpresa. Seria legal. Tá só o Shang-Chi até agora com poder mágico, então... Ele pode ser útil. Pode ser bastante Na verdade útil. ele é bastante útil. Sempre a magia tá ajudando bastante. Vamos pra Helena Belova, a nova Viúva Negra. Ela é irmã da Viúva Negra? Ela é irmã, digamos que adotiva.
como se fosse a irmã adotiva da Viúva Negra. Foi ela quem passou pelo processo inteiro da transformação da primeira viúva e tal. E acabou que a viúva morreu no Ultimato e quem ficou como viúva foi ela. Muito bom. E também que a própria Scarlett Johansson talvez nunca mais volte pra Marvel, né? E tem lá uns processos lá envolvendo lá o Ryan Reynolds, que é complicado, já não podem gravar juntos. Isso aí atrapalha muito os roteiros, né? Então vamos ver como é que desenrola. Eu vou gostar bastante. Eu assisti o filme em que elas duas trabalharam juntas e foi muito bom. Muito bom mesmo. Ela também é uma atriz incrível. Kelsey como Fera. X-Men? X-Men, agora. X-Men. Só que não é o Fera, o novo Fera. Esse aqui é o classicão, aquele lá de X-Men. De X-Men lá, que a gente conhece. Principalmente o 2. Muito bom. E o 1, né, também. Esse Fera é muito bom. Se todos os personagens do X-Men que entrar for do clássico, muito bom. Ou pelo menos a maioria, né, já dá pra dar um carisma bem grande aí. Com certeza, dá uma diferenciada bem legal. Desde que não seja como apareceu lá em Doutor Estranho 2, lá onde o Charles morre lá daquele jeito. Isso. Só tem aquela aparição e pronto. Que aquele Doutor Estranho acabou que ele, digamos que a feiticeira lá destruiu a Marvel quase toda, o multiverso quase todo, né? Literalmente bem sem mencionar. E o final do filme foi nada, porque ela findou se destruindo, morrendo e acabando com tudo. Se bem que ela matou o Raio Negro, né? Aí é essa coisa mais... Bem, continuando aí... Lewis Pullman como Sentinela. Tá em Thunderbolts. Um Sentinela do nada no filme dos Vingadores. O próprio Sentinela, ele. Literalmente o próprio. Pois é. Ele é o vilão de Thunderbolts, né? Cara, é um poder muito grande. Eu queria entender um negócio tão simples. Queria entender lá isso sobre o Sentinela. Ele é um herói, é um vilão? Tem alguma história que ele é um vilão mesmo, e outras que ele é um herói. O Sentinela ele não tem um lado, certo? Só o que é bom pra ele, né? Ele segue uma filosofia dele, né? Uma filosofia multiversal, digamos assim. Tem umas regras do multiverso e ele segue elas. Acho que eu me lembro de uma HQ lá que ele tava com a Joia do Infinito lá, que ele só confia a Joia do Infinito a ele mesmo do que a outra pessoa. Do que a outra pessoa, exatamente. Eu acho que esse envolvimento do Sentinela vai ter bastante envolvimento com o Doutor Destino. Ele pode ser um personagem neutro também, não ajudar e nem atrapalhar, só ficar na dele também. Aí é que a gente vai descobrir ainda no filme, porque... Aí, falando dele, ele é muito poderoso, né? O Sentinela é extremamente poderoso. Só espero que a Marvel não faça lá um negócio burrada, que ele né? fez com o resto dos personagens. Como fez com o Raio Negro. Nefou todo mundo. Aquela Mortal Negra é horrível, meu Deus. Danny Ramirez como Falcão. Ele vai ser o novo Falcão, né? Ele é parceiro do Sam Wilson. Vai ser o novo Falcão. Não tem muito que... Tem algo que comentar sobre ele? Não, porque eu não vi muito ele trabalhando, não. Eu acho que o Sam Wilson como Falcão já era suficiente. Também acho. O Falcão já não era tão também acho não que aparecia tanto e agora já tá como Capitão América, né? Então também acho que não vai ser a mesma coisa. Temos aqui Joseph Quinn como Johnny Storm. Só que não o Chris Evans, infelizmente. Dessa vez não, velho. Por enquanto. Até porque a Marvel matou o Chris Evans Tocha Humana em Deadpool vs Wolverine, né? Maldito Deadpool. Vamos deixar pra lá, porque eu acho por enquanto a gente vai deixar isso de lado. Vamos esperar pra ver a atuação desses personagens agora no filme, né? É porque ele é novo, né? Ele, o Coisa, a irmã dele, a Sui, e o novo Richards também. É um novo Quarteto Fantástico, então. É um novo Quarteto Fantástico que a gente vai ter que ver nesse filme que vai sair agora. O Guardião Vermelho, David Harbour. Também de Thunderbolts. Não tenho lembranças do Guardião Vermelho. É que ele acho que vai lançar. Se não lançou já Thunderbolts, vai lançar em julho ou bem perto aqui. Que é um filme novo também, que vai apresentar os Thunderbolts e o Sentinela. Provavelmente vai sair antes do Vingadores, né? Sim, provavelmente sim. Temos Baco agora. Baco, ele seria o novo Pantera Negra se tivesse ganhado aquela luta. Acho que é lá no primeiro filme, se não me engano. Uhum. Um cara bem grande. Mas de alguma forma ele vem representando... Vai ser um aliado. Vai ser um aliado. No segundo filme ele tá como aliado, se não me engano. Ele vem junto com a Pantera Negra, a Letícia, né?
Vem representando o Wakanda também, né? Exatamente. O Wakanda ganhando muita força no filme da Marvel, né? Pantera Negra, essa galera tá chegando. Chegando, hein? É uma comunidade bem interessante, o Wakanda. Vamos ver quem é que vem aqui depois. Vemos como Fantasma. A Fantasma, né? Ela é de Homem-Formiga Vespa, se eu não me engano. Ela também ajudou lá a tirar do vazio lá, o Homem-Formiga. Não o vazio, mas sim daquele lugar onde quando ele encolhe e vai lá pra baixo. Lá sei, antes dele voltar aquela dimensão, né, Zinho? No Vingadores Ultimato, né? Que ele fica preso e volta lá. Eu sei sim. Escapou do estalo. Eu não sei como falar muito bem dela porque eu não acompanhei o filme dela. Entendeu? Pelo que eu sei, ela no filme lá do Homem-Formiga Vespa era uma vilã. Era. Isso aí dá pra definir, né? Ela era vilã no filme. Então, temos Loki. O que dizer sobre o Loki, velho? O Loki é traição, perdição. Possa ser que agora ele venha fazer... Enganação também. O deus da mentira, né? Ele foi apresentado assim no começo, mas começou a ter lentamente um desenvolvimento, né, para outro lado, né? Foi a partir de qual filme? De Thor 2 o Mundo Sombrio. Isso, Thor 2 o Mundo Sombrio. Ele começou já tá começando a cair mudar de lado, né? A cair lá pro lado da luz, dizem. Digamos assim, né? Mas ele ainda continua mantendo o seu lado trapaceiro. Apesar de que eu acredito que o Loki é totalmente do bem. Ele só tem dúvida do que ele quer de verdade mesmo da vida e... Vida que segue. Um dia ele tá de um lado, outro do outro. Vamos ver o que a Marvel vai fazer com ele agora, né? Atualmente ele tá ao lado certo, atualmente. Que ele continue. Também acho. Ao lado do irmão. Será legal, apesar da perda dos pais dele depois no multiverso atual. A perda dos pais vai fazer bem diferença, mas eles dois estando juntos já é o suficiente. Sim. Patrick Stewart como o Professor X, o Professor Xavier. Charles Xavier, o Cássio. Esse cara promete. Toda a aparição dele é boa, né? Toda a aparição dele. Sempre. O personagem é bem muito cobiçado, sabe? Sim, muito bom. Só espero que não tenha uma participação ruim como aquela que foi lá no Doutor Estranho, né? Que ele acabou morrendo. Por ele ter sido muito melhor aproveitado naquele filme. Claro que ele teria vencido a Feiticeira Escarlate. Sim. Psicologicamente, ele tem poder pra isso, né? Tem. Telepata super forte, não tem como discutir isso ali. Vai, Marvel, tem que explicar, né, Marvel? Vamos lá. Ainda mais ele era dos Illuminati, né? Pois é, Marvel. Isso aí tá fora de lógica. E agora vamos em volta do nada, né? Se bem que é um multiverso, né? Vamos ver, né, o que ele pode fazer agora. Vamos ver como é que vai acontecer isso. Espero que ele volte agora com super foda assim, ninguém conseguiu bater ele, porque ele é extremamente poderoso, né? Mas conhecendo a Marvel... Sendo da Marvel, né? O que dizer, né? O irmãozinho dele, um cara muito querido por ele, Magneto. O Ian Eric, né? Eric, o nome dele é Eric, isso, exato. É um personagem bem interessante ele. Magneto, lembrando, Magneto. Ele não é tão um vilão assim, é porque ele sofreu no passado. Muito. Lembrando que Magneto tem quase o mesmo nível de poder do Charles Xavier. Ele é nível ômega também. Magneto é nível ômega. Poder de controlar metal, né? Isso. São os três mais poderosos, se eu não me engano, são Jean Grey, Charles Xavier e Magneto. Magneto é temível em muitas HQs e filmes lançados também, viu? Muito bom esse ator também. Desse caso desse ator, né? E do outro lá também, do mais novo, que interpreta ele também, né? Nos outros X-Men aqui, quando são os X-Men mais novos, que o exemplo é o Primeira Classe. Alan Cumming como Noturno. Que é de X-Men 2. X-Men 2. Alguém me explica aí? Gostei. Eu gostei, mas alguém me explica o que vai acontecer. É porque... Do nada caiu os X-Men, todo mundo lá no meio dos Vingadores. A gente vai chegar nessa parte, não ficando terminar a lista. Pois é. A escolha de Noturno... Essa escolha de Noturno, você achou boa essa escolha? Eu gostei, sim, bastante. É do segundo filme. X-Men 2, segundo filme. Eu gostei porque é um personagem que faz bastante diferença. Ele não foi tão aproveitado nos outros filmes, não. Só apareceu naquele mesmo, não foi? Exato. Não, foi um personagem que não apareceu tanto. E ele não é o vilão. Isso é bom também. Eu acho que ele nunca foi vilão na X-Men, né?
Não, acho que Não, também não. Tem Quem, aquela, é, tem quem, aquele era lá quem é que vilão é o pai dele. é o pai dele. Tem aquela parte lá, aquela vez lá que a Mística salva ele, e os outros filmes ele nunca foi vilão, sempre ele foi bonzinho. Aí em X-Men, tanto acho que foi em Primeira Classe ou outro desse tipo lá mais novo que era outro ator também. Pois é. Ainda bem que escolheram esse aí pra Tô ser. sentindo falta de alguém nessa lista do nostálgico. X-Men. Quem? Nossa querida Tempestade. Ah, Tempestade também é mutante nível ômega. é mesmo, verdade. Ele controla a tempestade. Por que ela não veio pra essa lista aqui? Eu tô vendo alguns nomes aqui que eu vou até falar todos eles já de uma vez, porque não dá pra ficar escondendo. Vamos Mas tá faltando ela. terminar logo a lista aqui. Aí tem outro também que não vai estar nessa lista Pronto. por enquanto. Temos aqui, eu vou falar, os próximos 3 também são X-Men. São Mística, Ciclope e Gambit. A Mística e o Ciclope são do X-Men normal que a Do gente X-Men conhece. clássico. Sim, o clássico. E o Gambit é o mesmo que veio no Deadpool e Wolverine. no Deadpool Wolverine. O Gambit. Engraçado vai ser esse Gambit. Eu esperava o. Tinha mais gente, não tinha mais. Tinha outro Gambit lá de X-Men Origins lá. X-Men Origins. Não tem. Isso. Tem aquele Gambit. Que não veio, né? Deve ter um Mas- motivo, né? A gente. Talvez a Marvel revele ou alguém fale. Né? Bom, Mas tudo bem. Mas esse Esse Gambit é bom. Gambit ele já representou uma vez, ele já fez bem o Gambit. Ele fez bem o trabalho. Fez sim. O Channing Tatum, né? Tatum. É um pouco complicado o nome dele. Mas sim, a atuação dele em Deadpool foi boa, sim. Gostei. Também. Não foi tão boa como poderia ser, porque ele poderia ter sido mais importante no Deadpool. Mas foi legal. Pelo menos o Wade não matou ele no filme. Pelo menos além tem- do Wade não ter matado ele, a gente Já é uma conhece, né? consideração, já é A uma gente já consideração. conhece ele, estamos conhecendo ele. Já uma consideração isso. O Ciclope, Eu não vi muito do Ciclope assim em ação. cara, Embora ele tenha um potencial bem bom. o Ciclope é muito importante nos X-Men, sabe? Ele é um bom líder também. Nos X-Men, mas em outros lugares eu nunca vi o Ciclope entrar em quase nenhum outro lugar na Marvel. Só no X-Men mesmo ali, fez aquele papel dele e acabou. Apesar de que a Jean mata ele, né? Se não me engano, 2 vezes nos filmes a Jean mata ele, então. Bem interessante isso aí. Vamos lá. Talvez ele não morra dessa vez. Não Espero temos que não. Jean, né? Não temos Jean Grey de Por novo. enquanto, né? Por enquanto. Temos Reed Richards, o nosso antigo Homem Elástico. Não, é o novo, esse vai ser novo. Que vamos lá. será o novo ator que vai refazer, né? Vai ser um novo ator. Como eu disse lá, o Reed, o Coisa, a Sue e o Storm. O Thor, né? A Que sua vão aparecer história. nesse novo filme. Isso. Não sei o que dizer Pedro ainda, né? Pascal, o nome dele, né? Pedro Pascal. Eu não sei o que dizer ainda porque nenhum dos 4 eu vi em ação. Então, Também não. vou Mas ficar- eu acho que o ator faz um bom trabalho, né? Esse ator. eu acho que pra ele ter sido escolhido, né? Tem que ser bom, né? E vamos lá, o tão conhecido, o top dos top mais esperado. Todo top. mundo sabe quem é ele, o nosso Doutor Destino, Robert Downey Jr., né? O antigo Homem de Ferro. O nosso querido Homem de Ferro, né? Que agora não será mais Homem de Ferro. Ele será o Doutor Destino. Triste. Multiverso engraçado, é multiverso. Não gostei. Realmente é algo Eu acho curioso, muito curioso que isso. eu gostaria que ele continuasse como Homem de Ferro, mas Curioso, como é que eles vão apresentar esse Homem de Ferro? O Doutor Destino, ele tem a cara zoada, não tem? tem. Ele usa uma máscara também, De né? ferro. Exato. Se bem que ele poderia. Imagine. Bem, agora vamos discutir agora sobre o filme, né? O que é que a gente acha que vai acontecer nesse filme? Vingadores Apocalipse. Em homenagem ao Apocalipse lá que vai ser causado pelo Doutor Destino. Cara, O que a gente espera desse filme? eu espero primeiramente muita pancadaria, porque tá faltando bastante. A Marvel. Nível Invencível? Não, Nível The eu não- Boys. eu não vi ainda, mas o Invencível é o esperado, né? Eu acho que o muita Vingador- pancadaria mesmo. Os Vingadores merecem um pouco mais de pancadaria. Coisa mais A Marvel- séria, né? Algo mais sério. A Marvel vem ultimamente com muita magia, Humor. poder, humor. Uma comédia assim, e não é nem comédia assim tipo As Branquelas ou algo assim que é pra gente rir, né? No caso. Não, uma com- coisa sem graça, não. Mais Sabe? pastelão, como dizem. Né? Exato, eu queria um negócio mais sério.
mais objetivo, uma coisa em que, sabe, tem que ter graça no negócio. E eu acho que a Marvel representa muito com seus filmes ação, e tava faltando muito. Isso morreu com o tempo. Ou diminuiu muito, no caso. Inclusive o que fizeram com o Hulk ali é meio complicado. O nosso velho Hulk, né? Que agora não é mais Hulk, né? Professor Hulk. Virou Professor Hulk, não sei de onde, porque o Hulk esmaga, né? Mas não esmaga mais. Virou pacifista. Exato. Virou biólogo. Legal. Então, aí o filme. Mas aí fica a pergunta: vai ser. Esse novo Quarteto Fantástico vai ser de Vingadores. Desse novo filme Vingadores, ou vai ser um filme próprio do Quarteto Fantástico? Eu espero que tenha um novo filme do Quarteto Fantástico pra explicar essa loucura, porque vários atores novos, ninguém conhece ainda, não sabe. Acho que vai lançar esse filme do novo Quarteto Fantástico antes. Provavelmente ele saia antes do Vingadores, é o esperado, né? Acho que Vingadores vai ser ou no final de 2025 ou 2026. Será 2026. Mas acho que é bem provável que seja 2026 mesmo, porque 2026. Senão ficaria muito tem muita coisa ainda pra ser explicado pra poder eles lançar em 2025, então... Só se a Marvel tiver dor de lançar logo de uma vez. Sem dizer nada, sem explicar, eles têm esse costume, né, de lançar as coisas e a gente não sabe nada que tá acontecendo, só assiste o filme, vai lá e espera acontecer outras coisas depois. Muito pior do que fizeram, essas coisas é muito pior do que Dragon Ball lá tudo. Pois é. Então, agora o que você acha que a gente vai... O que acha que vai acontecer no filme? A gente teorizando, nesse caso. No caso, Vingadores, não... Ou a gente pode começar lá com o Quarteto Fantástico, né? Eu vou no Vingadores. Porque eles vão estar nesse filme. Eu vou no Vingadores mesmo. Mas vamos lá, né? Cara, eu acho que o grande vilão é o Dr. Destino. Ele não vai ser um grande vilão, mas digamos que ele vai ser um professor. Tem o Galactus, né? Alguém que vai corrigir um erro, porque desde que entrou o multiverso na Marvel, vem sendo cometido erros constantes. O Peter, o Doutor Estranho, a Feiticeira Escarlate, a Wanda. Todo mundo mexeu com isso aí, foi mexendo, até que tá tudo bagunçado. E eu acho que o Doutor Destino vem pra corrigir isso aí. É nisso que vai ser batido. Eu não sei explicar porque tantos heróis. Também uma coisa que é bem... Pra resolver uma coisa tão simples que eu acho que o Doutor Destino poderia resolver, né? Poderia ser um filme focado mais nele. O que é bem interessante desse universo que eu notei, esse universo não é o universo principal da Marvel, é que parece que tem duas variações dos mesmos heróis, né? Sim. Tanto que tem sabe o Mercúrio? Você lembra do Mercúrio? Sei, o Mercúrio. Tanto do X-Men, mas também o mais interessante é que tem outro Mercúrio, só que apareceu lá em Vingadores Era de Ultron, que morreu também. Aí eu fiquei pensando, tem dois Mercúrios no mesmo mundo. Será que eles vão trazer o Mercúrio do X-Men nos próximos filmes? Seria interessante. Mas ficaria confuso porque... Ah não, a Wanda já tá fora de cena, né? A Wanda já... Mas dizem que ela volta, né? Se ela voltar e vier um Mercúrio de outro... Como é que vai ser esse encontro, essa... O Mercúrio, ele é irmão da Wanda, né? No universo principal. No universo principal. Em outras histórias em outras histórias ele não é tão irmão da Wanda. É mais com um parente ou um amigo, né? Geralmente... Na verdade ele é irmão dela, certo? Por parte do Magneto, que é pai dos dois. E se for parar pra pensar também, olhando assim que o Magneto é o pai da Wanda, no filme lá, acho que não sei qual era o filme lá, mas que a filha do Magneto morre. Qual era o nome do filme? Você lembra? No X-Men Apocalipse. Era esse? Acho que era esse. No X-Men Apocalipse. A filha dele era a Wanda também, essa filha não. dele? A Wanda mexe com telepatia, magia. Se bem que a gente não nem se lembra direito do nome dela. E a filha do Magneto no X-Men Apocalipse era como se fosse encantadora de animais. Ela conversa com os animais. Se bem que a Wanda poderia ter esse poder também na Wanda original, né? Porque o poder dela é muito amplo. Na verdade. Mas a gente deixa em aberto. Vamos deixar em aberto. Isso vai ficar para outra ocasião, porque ficou bem complicado de discutir. E também a Marvel não explica. Não explicou muito bem. Personagens secundários da Marvel não gosta de explicar, não sei porquê. Que são muito secundários no caso. E depois eles trazem ele como personagens principais e explica mais como é que vai funcionar, né? Acho interessante lá o Doutor Destino.
vir aqui pra corrigir essas Eu anomalias. acho que vai ser isso. Eu acho que vai ser uma correção de tudo que foi feito no multiverso antes. O que eu acho. Bem, agora o que eu acho. Os Vingadores tem lá. Sabe o Deadpool e Wolverine? Sei. Tem aquela história lá que tem uma âncora, né? Alguém importante pro mundo, né? Importante para aquele universo. Aí naquele caso era o Wolverine, o Logan. Uhum. Tanto que quando o Logan morreu, o próprio Wade teve que ir atrás de outro Logan em cada universo para substituir esse Logan que morreu. Uhum. Para corrigir lá os problemas do seu universo lá que estava morrendo. E realmente isso funcionou. Exato. Então pode ser que isso seja corrigido também no Vingadores. Então, só que o interessante é que o Tony Stark ele morreu, não foi? Morreu com o estalo. E desde aquele momento lá a Marvel começou a decair. Não, decaiu antes, tinha outro filme que era bem pior, mas ali já era um marco bem divisível, né, para dizer que a Porque Marvel... pareceu dar um final ao personagem. Que foi na verdade, né, o Homem de Ferro? O Homem de Ferro morreu mesmo. Morreu. Aí se eles forem seguir essa mesma linha, né, de procurar outro Homem de Ferro, eles podem ir pro multiverso, né? O próximo Homem de Ferro será Morgan, filha do Homem de Ferro. A Coração de Ferro, né, como chama. Isso. Eles podem querer tentar, se forem seguir essa linha, né, tentarem trazer um Homem de Ferro de outra linha do tempo, né? Só que aí entra um problema lá que aparece lá em Deadpool e Wolverine, que é com base no rosto, né? Um momento bem... Caso você não lembre lá, caso você não lembre, teve lá no comecinho do filme, quando o Wade e o Logan estão no vazio, estão tendo aquela luta toda, aparece uma figura misteriosa lá, não muito misteriosa, aparece lá, revela o rosto, e quem era? Chris Evans. Aí o Wade achava lá que era o Capitão América. Até no momento que ele ia falar Vingadores Avante, o Chris fala em chamas. E sai voando. Pois é, cara. Deadpool fica todo confuso lá, achando que era o Capitão América, sendo que era outro herói, que era o Tocha Humana. Então acho que isso pode acontecer nesse novo filme. Eles trazerem lá o Tony Stark de volta, só que não é o Tony Stark. O desse universo, mas não é o Tony Stark, é o Victor Von Destino. E eles podem cometer esse grave erro de trazer o Doutor Destino de um universo pro nosso. Ao invés de um Homem de Ferro. Em vez de trazer o Homem de Ferro, em vez de trazer um herói pra ajudar lá a orientar os Vingadores, né? Ser tipo um guia, né? Pra ajudar lá o Homem de Ferro. Em vez de trazer um herói, eles trazem logo um vilão. Seria uma teoria bem Doutor louca. Destino. Mas pode funcionar. Se for bem desenvolvido. Tem que ter um roteiro bem planejado. Imagina lá, os Vingadores reunidos lá. Tá tendo um negócio lá, tendo uma cena de ação. Todos os Vingadores reunidos, aí falam lá com o abre e fecha o Homem de Ferro. Fala, Capitão. Aí quando descobrem, pum, é o Destino. Aí todo mundo começa a fazer careta lá estranha lá. Nossa, que erro foi esse? Alguma coisa deu errado. Algo deu errado. Trouxemos um vilão em vez de trazer um herói. Um herói. E agora vamos ter que lidar com a situação. Também seria uma teoria legal. Ele pode. E como ele tem o rosto do Homem de Ferro, né? Ou talvez, se ele vai ser o rosto normal ou desfigurado, mas mesmo se for desfigurado, ele pode dizer que é um efeito colateral das joias. Que desfigura. Que isso aconteceu no filme. É claro que no filme não ficou tão explícito, mas em artes ficou pior, em artes o rosto dele ficou pior. Em artes oficial o rosto dele ficou pior, ele ficou desfigurado. Que teve em artes que vazaram. É o que pode acontecer, né, no filme. Isso. Aí, como é que encaixa os outros heróis que estão na lista? Bem, os principais, os Vingadores, a gente sabe que dá pra encaixar, porque são de lá, né? Uhum. Agora vamos começar com o menor grupo, o novo Quarteto Fantástico. Pronto, eu falei várias vezes aqui que eu não sei explicar como é que eles vão encaixar o Quarteto Fantástico e os X-Men. Inserir assim no meio dos Vingadores. Porque eles são de outro mundo. Porque são de outro multiverso. Então,
provavelmente vai ter um choque entre universos, né? E vai acabar, eu acho que vai acabar espirrando esses outros heróis entre os Vingadores, eles vão acabar se ajudando. Já o que eu acho, bem, na minha opinião, acho que pode ser assim. Tem o Galactus, que vai ser o vilão desse filme. E ele pode destruir esse universo deles. E isso pode acarretar deles irem embora, né? Uhum. Se eles não conseguirem derrotar Galactus, eles não têm escolha, eles vão ter que ir pra outro mundo. E pra outro universo, se quiserem sair vivos, né? Uhum. Aí acho que isso daria brecha pra eles entrar no nosso universo principal. Aí acho que isso seria a ponte, né? Uma ponte para que eles chegassem até o nosso universo, né? E se juntar aos Vingadores para poder... Sim, já que eles são heróis também. Isso seria legal. Poderia até ter uma cenazinha de conflito, de luta, né? Entre eles. Só pra dar um gostinho, né? Pra esquentar, né? Deixar um negócio mais legal, né? Todo mundo entender como é que funciona o poder do outro. E pra finalizar, né? X-Men, como é que vão colocar X-Men nesse filme? Acho que o X-Men vai ser mais fácil de entrar na trama Vingadores, porque já teve o choque de universos em que o professor teve. Então vai ser uma forma mais fácil de encontrar os outros X-Men. O encontro do professor no Doutor Estranho. Se bem que aquele é Illuminati, né? Ele era Illuminati. Então, provavelmente em outros universos também tem outro professor Illuminati que também encaixe na trama Vingadores. Só que, bem, o professor Xavier dá até pra levar em consideração, né? Porque ele é telepata, né? Ele é bem poderoso também. Aí seria muito útil também em batalha, mas e os outros, né? Eles entrariam junto com o professor, como se eles estão todos unidos. Uma equipe, né? Eles estão todos unidos e quando pegam o professor, eles vêm junto. Entendeu? É uma equipe, então eles vêm junto. Só que quem traria eles, né? Na verdade, quem poderia trazer eles, os X-Men? Essa é incógnita ainda. Poderia ser o Doutor Destino. Não, o Doutor Destino não, o Doutor Estranho. Doutor Estranho. Mas o Estranho não apareceu na lista ainda, mas pode ser que ele esteja, né? Ele pode ter essa participação. De abrir o portal e pronto. Só vai buscar, deixa e depois encerra a sua participação no filme. Ou embora eu queria que fosse o Kruger que abrisse os portais. Mas bem, isso é para outro vídeo. Isso é outra história que pode chegar em outras conclusões, em outras teorias, então a gente vai deixar essa incógnita ainda. Vamos deixar para saber no filme como é que vai ficar. Aí bem, a gente comentou aqui sobre o que pode acontecer nesses dois filmes, né? O novo Quarteto Fantástico e os Vingadores lá, Apocalipse, né? Isso. Então, assim eu vou encerrar aqui esse vídeo, né?